aventureiros. Sejam bem-vindos ao Covil do Dragão. Saudações, invasores de Covil! Aqui é Ed Nascimento, o famigerado Dragão Negro, e hoje com uma convidada super especial. Mas primeiro, eu estou aqui com um co-host estagiário. Eu gostaria de uma salva de palmas pra ele. Fala, Diogo! Que dragão você é, cara? Fala aí, Ed. Hoje eu estou aqui oficialmente como o Dragão Samurai. Dessa vez oficial. Esse ninguém vai roubar, não. Esse ninguém te rouba. Mas estamos aqui, Diogo e eu, com uma convidada de garbo e elegância, que é Kali de Los Santos. E aí, Kali, tudo bem com você? Olá! Invasores de Covil, é isso? Nossos ouvintes são invasores de Covil, são aventureiros detestáveis que tentam pegar o nosso tesouro sempre que podem. Terrível, tem que deixar os dragões em paz, gente. Kali, antes da gente começar a nossa conversa, eu preciso te fazer uma pergunta. É uma pergunta muito difícil, mas é a pergunta mais importante do podcast. Ai, meu Deus. Kali, que dragão você é? Poxa... Eu posso inventar um dragão? Fique à vontade, ó. Nós já temos aqui um dragão preguiça, nós temos um dragão burocrata. Fique à vontade. Eu sou um dragão acumulador de livros. Oh! Um dragão leitor. Um desses a gente não tem ainda, olha só. Então já sabemos quem toma conta agora da biblioteca do Covil do Dragão. É o nosso dragão acumulador de livros. Deixa comigo. Eu sinto que há mais verdade nisso do que você gosta de discutir. Falei isso olhando pra uma das minhas algumas prateleiras. Certo. Então a gente tá aqui com a Kali e que a gente vai bater um papo super especial hoje. Então, Ricardo, sobe a vinheta. Dado o início, o conclave. Kali, ó, as primeiras perguntas eu acho que você já cansou de ouvir em tudo que é lugar que você participa, mas é legal para as pessoas saberem um pouquinho mais de você. Então, conta pra gente, uma pergunta que a gente faz sempre aqui. Qual foi o seu primeiro contato com o RPG? Ai, gente, eu sempre preciso abrir essa resposta com o disclaimer de não me julguem, mas o primeiro RPG que eu joguei foi GURPS. Isso não é um motivo de julgamento, é motivo de júbilo e alegria, porque... Coisa boa! Nós aqui somos todos crias de GURPS também, porque na época, era um RPG que você podia jogar tudo e era mais barato que os outros, então não tinha como não jogar GURPS. Nossa, eu já recebi muitos julgamentos. Eu jogo GURPS até hoje, na verdade. Uma das aventuras que eu tô nesse momento é GURPS. E é um sistema que, enfim, né, tem seus problemas, mas foi o primeiro sistema que eu joguei e me fez estranhar muito quando depois eu fui jogar Vampiro, Tormenta, 3.5. Então foi com GURPS, assim, o meu início RPGístico. Ai, que maneiro. E fala um pouco mais de você pra gente. Acho que esse vai ser o bloco mais longo do podcast. Quais são as coisas que você faz? Gente, eu faço tanta coisa. Eu sei. Então, eu acho que, começando, eu sou formada em letras, eu passei muitos anos sendo professora de inglês, eu tenho mestrado em escrita criativa, eu escrevo muito conto, mas, né, já chegarei nele, tem um romance lançado esse ano. Eu trabalho com tradução, eu traduzi o Tales from the Loop, eu traduzi uma parte do suplemento Anarchy de Vampiro V5, traduzi já campanhas de D&D,
Eu trabalho com revisão também, fiz a revisão sensível do Ordem Paranormal recentemente, né, do suplemento Sobrevivendo ao Horror. Fiz a revisão do Candela Obscura, que tá saindo agora em novembro pela Jambô. E também há alguns anos trabalho com videogame, faço game design, faço design narrativo, design de conteúdo. Tenho já 2 jogos lançados, estou trabalhando em mais uns projetos aí que ainda estão com NDA. E também ensino ainda, acho que ser professora é uma coisa que nunca nos abandona, então eu dou alguns cursos de escrita para RPG, faço mentoria, trabalho com leitura crítica. Ah, que legal. Faço Já tô vendo coisa. Que a parte dos jabás, ó, também vai ser grande. Mas, muito, muito relevante né, que enquanto escritora, este ano eu lancei o primeiro romance infanto-juvenil de Tormenta, que é também o primeiro romance que eu escrevi, que se chama Dado Selvagem, e é um livro tão bonito. Gente, a capa desse livro é linda, eu tô com o meu aqui do lado. Eu gosto de ficar com ele do ladinho e tenho muito orgulho. Então, a gente vai falar mais sobre o Dado Selvagem, mas você levantou uma coisa que me deixou curioso. Você disse que fez revisão sensível de Ordem Paranormal e de Candela Obscura. E como é fazer a revisão sensível de RPGs que abordam, às vezes, umas temáticas, sabe? Um pouco mais pesadas, assim. Então, o Candela eu fiz só revisão textual. Uhum. Até por ser um jogo que é uma licença, né? Ele não tá sendo criado aqui. Então, é licença de tradução. Mas o Candela é um jogo que o pessoal da Darrington Press, eles tiveram já muito cuidado com essas questões. Eles tiveram leituras sensíveis lá. Trabalhar com Ordem Paranormal aqui é um trabalho muito legal, porque eu adoro o horror. Inclusive, eu lembro que ano passado, na Feira do Livro de Porto Alegre, a gente teve uma mesa sobre Tormenta e tal, e tava eu e o Lucas Borne, que lançou Cidade da Raposa. Lucas Borne, que inclusive já esteve aqui com a gente também. É um queridão, né? O Lucas é ótimo. Ele é maravilhoso. E a gente tava falando um tanto sobre os nossos livros, mas sem dar muitos spoilers, assim. E a Karen comentou, a Kali tá escrevendo um infanto juvenil. Aí depois teve a sessão de autógrafos, né? Que aqui na Feira do Livro, depois de painéis, assim, galera faz sessão de autógrafos. E veio uma pessoa com um livro no qual eu tinha publicado um conto e ficou tipo, nossa, que curioso tu tá escrevendo infanto juvenil. Eu achei que tu ia escrever terror, porque praticamente tudo que eu tinha publicado até ali era tipo terror. Quem acompanha Dragão Brasil, tem 2 contos meus que saíram na Dragão. Um lá em 2018, que é uma aventura no Império de Jade, né, em Tamurá. E um do ano passado, que é uma história de horror cósmico. Eu gosto muito de horror. Mas, dentro do meu mestrado, por exemplo, eu estudei questões de decolonização, né, são temas muito queridos para mim, assim, esses temas de inclusão, né, de não ter na nossa literatura e no nosso processo criativo essas coisas ruins aparecendo de um jeito ruim, né? Não é que a gente não possa falar de coisas ruins, mas como é que a gente vai lidar com elas? Então, são temas muito caros pra mim, assim, muito queridos. E então é um trabalho, assim, que é uma puta responsa. Eu imagino. Mas que, ao mesmo tempo, é bastante gratificante, né? Depois que o suplemento saiu, teve bastante gente que veio na minha DM falar assim, nossa, Kali, gostei muito do teu trabalho no Ordem. Porque tinham saído prévias e o pessoal apontou várias questões com muita razão de como o texto tava. Só que o processo editorial, ele é um negócio muito intenso mesmo. Então, ainda mais um livro como esse suplemento de Ordem, o Sobrevivendo ao Horror, ele teve participação de várias pessoas que criam conteúdo pra Ordem, né? A Jambô fez esse movimento legal de incluir a comunidade, mas fica muito mais difícil aí de tu ter alguém que tá no primeiro estágio já verificando tudo. Seria ideal? Definitivamente. Mas é um tanto mais difícil. Então, o livro chegou para os fãs, assim, com várias questões, várias coisas que precisavam mesmo ser revistas. Então, quando eu fui chamada para fazer a revisão, eu fiquei, que responsa! Felizmente, as pessoas gostaram bastante, né, do trabalho que foi feito em cima do que elas já tinham visto e tinham, né, novamente, com muita razão, apontado questões. E, assim, eu gosto muito de Ordem, eu gosto muito
assim, desse estilo de terror que eu acho muito contemporâneo, sabe? Muito videogame, muito anime, e são coisas que eu adoro, tipo, agora, essa semana, devo começar o DLC do Alan Wake 2, né, o Lake House, que parece estar maravilhoso. Eu amo. Não dá pra mim, eu joguei o primeiro e falei, ok, não. Sabe que eu não gostei muito do primeiro? Eu joguei... Eu que sou medroso. Eu joguei o primeiro só agora pra poder jogar o segundo, porque eu tava vendo os trailers e achando lindo. E daí eu joguei o primeiro e não gostei tanto. Fui jogar o segundo, mas ele é bem mais assustador. É muito bonito mesmo. Assim, né? Nossa, é lindo. Inclusive, eu achei que ia ser jogo do ano. É porque acho que esqueci o nome do jogo. Foi o Baldur's Gate, né? O Baldur's Gate veio muito forte. Mas se não fosse o Baldur's Gate, ele teria ganho. Teria. O Alan Wake 2 é um jogo que tem uma coisa que eu acho maravilhosa, que é assim, eles fazem uma coisa bem hiperrealismo, super, né, alta fidelidade, etc. Mas com uma direção de arte muito impecável. Com uma direção de efeitos visuais muito maravilhosa. Então faz valer a pena, não é aquela coisa assim, é hiper detalhista, hiper realista só por ser e porque a gente pode fazer. Não, eles fazem valer a pena ser. É muito bonito esse jogo. Enfim, mas eu gosto muito dessa vibe de horror que eu sinto que o Ordem Paranormal captura um tanto, assim. Que é essas influências de RPG, essas influências de anime, que são coisas que eu adoro. Então eu adoro o sistema e acaba sendo muito especial, sabe? Trabalhar. Tipo, é uma puta responsa, mas é uma responsa que, tipo, depois dá um orgulho, assim, da felicidade. De pensar que massa que eu pude contribuir com algo que eu acho tão legal e tão especial, sabe? E é legal ver que não passou batido, né? Que as pessoas perceberam e que gostaram do trabalho. Nossa, sim. Isso é muito legal mesmo. Quando vem pessoas dizendo, né? Gostei muito, que bom que te chamaram, fiquei feliz e tal. Então é super especial mesmo. Certo. Então, você disse que Romance Dado Selvagem foi o seu primeiro. Uhum. Então, conta pra gente o que te inspirou a ambientar o teu romance em Arton e por que escolheu justa para uma aventura que, muito sinceramente, é a minha aventura favorita. Meu Deus! De todos os tempos de Arton. É aquela aventura que se você chegar pra mim e falar, Ednei, mestre Dado Selvagem, eu não preciso de apoio, eu não preciso de livro, eu mestro ela a hora que você quiser, em qualquer momento, porque eu lembro dela sempre, ela é muito vívida na minha cabeça. Na minha opinião, é a melhor aventura introdutória a alguém que nunca jogou RPG, Dado Selvagem. Justo. Conta pra mim por que Arton e por que Dado Selvagem? Assim, eu jogo Tormenta há bastante tempo. Eu até comentei em outra, enfim, conversando com outras pessoas, que a minha primeira personagem de Tormenta foi uma elfa gótica. Que era devota de Tenebra, é óbvio. Então, faz muito tempo, assim, que eu jogo Tormenta. Eu gosto muito desse mundo. Gosto dessa mistura divertida e descontraída que tem em Tormenta. Que também, né, tem esse pezinho aí na origem de 3D&T. Então, tem isso. Mas sempre gostei muito. Mas, sendo muito honesta, nessa resposta, foi menos glamouroso do que parece. Eu fui convidada pela Jambô pra escrever um romance infanto-juvenil ambientado, né, em Arton. Uhum. E aí eu tive uma ideia. E daí eu escrevi a minha ideia, né, fiz um outline bonitinho. E daí passei pra Karen, que passou pro Cassário. O Cassário falou, eu gostei, mas eu tenho outra ideia. E daí a Karen falou, tá, então fale, né, se virem vocês. Daí eu e o Cassário numa chamada, o Cassário disse, tu topa, na real, fazer Dado Selvagem? E eu olhei pra ele e falei, pra ontem. Pra ontem, por favor. Sim, que honra. Não, como assim não foi tão glamouroso? As pessoas chegaram e falaram, olha, se tem alguém que pode escrever um infanto juvenil em Arton, é Karen Delois Santos. Como não tem glamour nisso? Mas foi muito feliz, assim. Foi muito, muito feliz. Tipo, eu lembro de sair da chamada com o Cassário, tipo, dando pulinhos. Porque, nossa, uma baita honra, né? Eu sou muito grata pela confiança mesmo que enfim, que toda a equipe depositou em mim de tipo, cara, vem escrever um infanto juvenil e não só infanto juvenil como uma uma novelização de Dado Selvagem. Eu, tipo, nossa, que honra. E assim,
como se trata de um infanto-juvenil, eu acredito que conhecer Arton não é um pré-requisito para poder acompanhar. Mas você acha que é uma boa maneira de começar, de introduzir as pessoas? Eu acho que é bem pra isso, assim, é um livro que eu tenho amigos que não são tão familiarizados com Arton, e que eu pedi pra eles lerem enquanto eu tava, né, no processo, assim, pra ter exatamente essa ideia, pra não ter, tipo, só o olhar do Cassaro, que é o Cassaro, né? Uhum. Então, eu tive, né, esses leitores beta, esses amigos que me ajudaram nesse sentido, e uma das coisas que eu mais pedia era exatamente, gente, o como tá pra alguém que não conhece o mundo, porque eu tinha receio de falar, às vezes, de um jeito que passasse por cima de conhecimentos básicos que a pessoa deveria ter, sabe? Entendo. Ao mesmo tempo, ele é um livro com um ritmo bem agitado. Então, tem vários momentos mais calminhos, tem vários momentos, né, do pessoal sentar e tomar um chá, que é algo que eu gosto bastante de ter na literatura, mas ele tem bastante coisa acontecendo desde o início, assim, em termos de, tipo, voltinhas, né? Nada estrondoso, mas pequenas coisas que vão acontecendo e vão mexendo na história. E então eu não queria parar pra ter uns blocos de exposição. Eu não queria, tipo, cortar esse ritmo. Então, eu tive que encontrar esse equilíbrio, assim, que felizmente não foi muito difícil de encontrar, mas esse equilíbrio entre dar o que as pessoas precisavam saber pra Dado Selvagem funcionar, mas não dar, tipo, demais, sabe? Não ficar jogando informação que fosse desnecessária. Então, inclusive uma review que uma pessoa fez na Amazon, que eu achei muito bonitinha, a pessoa comenta, tipo, fica nítido que tem todo um mundo por trás, tem todo, né, um outro panteão, tem várias coisas e tal nesse mundo, mas elas não são necessárias pra essa história. Então, o que a gente sabe é o que é necessário pra essa história. Então, é totalmente um lugar, assim, de início, de tipo, joguei muito RPG na vida, jogo Tormenta até hoje, gosto muito desse mundo, agora eu tenho um filho, tenho um sobrinho, tenho um afilhado que eu gostaria que também conhecesse esse mundo, tá aqui, Dado Selvagem. Que legal. E assim, eu acho que escolher justamente Dado Selvagem pra isso é muito bom. Porque, como eu disse, é uma introdução incrível, é uma introdução maravilhosa. Então casa muito bem. Mas e pros dinossauros do RPG? Pro cara que chega, eu tive o Tormentinha lá da edição 50. Tem aquelas referenciazinhas ali que ele vai olhar e vai falar, isso aqui? Inclusive eu sou um desses, né? Eu tô voltando agora pra Tormenta. Já tô há muito tempo afastado e conhecer e rever que esse mundo tá tão repleto de coisas novas é interessante, né? E dá mais motivação pra voltar a conhecer o mundo. Com certeza. O Diogo, ele parou de jogar... Foi naquela contra Arsenal, não foi, Diogo? Foi. A última aventura em Arton mesmo, que a gente, no material oficial, foi contra Arsenal. Então é legal saber que tem todo esse material disponível e que vai agradar até adultos e crianças, né? Isso é bem legal. Total. Eu fiz, assim, o Cassaro falou pra mim, faz o que tu quiser. O único parâmetro, a única coisa, assim, que era imutável é a presença da Hit. Com toda a razão. Porque a Hit Não, se você tirar a Hit, aí as foices e dancinhas iam ficar agitadas na porta da sua casa. Então, ele falou, faz como tu quiser. Tipo, se não quiser fazer nada a ver com tudo que já existe, tá nas suas mãos. Eu falei, não. Eu quero fazer a ver com tudo que já existe. Porque eu quero que a pessoa que leu o quadrinho, que jogou aventura, olhe para início desse livro e pense, eu reconheço. Então, eu fiz muita questão de, é claro, é outra linguagem completamente, mas eu fiz muita questão do início ser mais ou menos do mesmo ponto de partida que o do quadrinho, de ter menções, assim, em detalhezinhos a algumas coisas do lore da Hit. É muito mais sutil do que, tipo, no quadrinho, algumas coisas, porque, sei lá,
a Hit ficava batendo no Dice, né? Sim, o tempo todo. E em qualquer um que gostasse do caminho dela. Tipo, é uma coisa que não dá pra ela fazer no romance, porque como é do ponto de vista do Theo, que é o protagonista, que não é mais o Dice, isso ia ser ruim, né? Tipo, ele levar uma pancada na cabeça tem que ter mais efeito, tem que ser mais dramático, porque se ele estiver numa batalha, eu tô mostrando a batalha, e aí ele levar uma pancada na cabeça e for pesado, mas a da Hit não é, fica estranho. Então, tem coisas que não dá pra fazer, tipo, é muito mais sutil. Mas eu tentei fazer muito, assim, trazer muito dessas coisas que seriam reconhecíveis por quem já é fã, sabe? E você ficou com medo dessa comparação de quem já leu ou jogou a aventura, o quadrinho, com o seu material? Um pouco sim, mas eu confio muito no Cassaro. Eu sinto que, tipo, ter um livro editado pelo Cassaro é uma experiência muito, muito incrível, assim. E eu confiei muito na edição dele. Então, quando ele dizia, tá show, bola pra frente, eu confiava que, tipo, ele ia me dizer se não tivesse, sabe? Uhum. Então eu pensei, não, o Cassaro foi quem materializou essa ideia, foi quem trouxe essa ideia. Se ele tá aprovando, eu vou ter que confiar pra não ficar pirando muito em, meu Deus, o que será que as pessoas vão achar e tal. Sim, sim. Porque podia ser meio paralisante, né? Tipo, os fãs de Tormenta são um público muito maravilhoso, mas um público muito exigente. Então é claro que fica esse medinho de não tá à altura, né? A galera tá acostumada com, pelo amor de Deus, com Leonel Caldela e Karen Soarelli. E aí vem o Lucas, e vem eu, e vem agora o João Vitor daqui a pouco. Então, claro que a gente fica com esse medinho de repente, não tá à altura. Mas a gente precisa confiar também que as pessoas não estão confiando na gente por nada, né? De, tipo, pensar, tá, me chamaram pra fazer isso, o Cassaro tá aprovando, o Cassaro tá gostando, então eu vou respirar fundo e seguir escrevendo. Ah, mas é legal saber que você tem essa liberdade para poder trabalhar com o cenário, né? E por falar nisso, teve alguma coisa, algum aspecto do cenário que você teve que fazer alguma adaptação, sabe? Para poder encaixar melhor a narrativa? Sabe que não muito. Tem, assim, eu fiz ficha, né, pros personagens antes de começar a escrever. E eu tentei ser o mais fiel possível a realmente o que uma ficha de personagens de nível baixíssimo, né, nível 1, nível 2 seria. Tem um personagem que usa, acho que umas 2 vezes, talvez, um poder que não seria necessariamente tão adequado ao nível, mas daí eu precisava um pouco narrativamente. Mas eu tentei ser o mais fiel possível, assim, ao que o sistema já me dá, porque pra mim é uma grande vantagem. Pra mim é maravilhoso eu ter uma ficha do personagem que eu montei, e daí quando eu preciso pensar o que vai acontecer, eu tenho a ficha pra olhar e saber, não, essa pessoa pode fazer isso, isso e isso, né? Então é uma ajuda muito grande ter as fichas, e eu senti que, em geral, eu consegui me manter bastante fiel a elas, assim. Do cenário, do sistema, eu tentei mais usar as coisas que a gente já conhece um pouco do cenário do sistema. No máximo, sei lá, eu mudei um pouco o jeito que tem goblins em algumas coisas, mas eu não acho que isso seja extremamente revolucionário, porque a gente viu a Flecha de Fogo, sabe? Que já muda muito a visão que se tem sobre goblins. Muda muito, nossa. Exato. Então, tipo, eu queria fazer uma goblin patricinha e guerreira. E funcionou bem pra caramba. E funcionou, tipo, deu pra fazer. Eu fiz, mas ela usa destreza? Não, ela não usa destreza, ela é só uma goblin muito forte. Como o Ed sempre faz, e acaba fazendo promessas malucas, né? Começou! Kali, só porque eu fiz 2 ou 30 promessas malucas dentro desse podcast, todo mundo acha que eu vou fazer isso em algum momento e que muitas vezes querem prometer em meu nome, mas hoje não. Não vem com isso de promessa maluca. Porém, você falou, estamos falando exatamente sobre essa questão uma perspectiva diferente do povo goblinoide, e você falou, cara, isso aí vira uma sessão e pode ir pro podcast. Então, estou adiantando que talvez venha uma promessa maluca aí. Tô trazendo conversa de bastidores.
É uma talvez fake news, né? Mas porque a gente estava conversando sobre isso, né? Que você falou sobre o fato de você adotar uma perspectiva diferente, né? Alguns cenários mostram que determinadas raças ou povos são muito estereotipados, né? São daquele jeito e ponto. E com os novos escritores e com o tempo, o pessoal tem trazido novas vertentes, novas visões para esses personagens, né? E isso é bem interessante, né? Esse ponto que você falou. Eu sinto que o Leonel, assim, Flecha de Fogo, sou apaixonada por esse livro. Eu também gosto muito dele. E eu sinto que o Leonel conseguiu trazer, com Flecha de Fogo, algo que, exatamente como tu falou, Diogo, tipo, vai mudar a perspectiva que a gente tem em relação a povos inteiros, né? E eu sinto que isso foi muito bem feito, muito bem feito. Então, Flecha de Fogo e os livros da Karen são super inspirações, assim, nesse sentido pro Dado Selvagem. De também, tipo, explorar outras perspectivas, outras maneiras de pensar um mundo de fantasia medieval tão cheio de clichês, não de um jeito negativo, né? Acho que, como eu falei, essa mistureba gostosa que Tormenta faz é algo que faz a gente gostar do cenário, faz a gente se apaixonar pelo cenário, mas ela é uma mistura e a gente vai colocando outros temperos, a gente vai experimentando com outras formas. Então, acho que é muito legal, assim, poder trabalhar e sentir que tá contemplado nessa leva nova, né, de livros e romances, enfim, de Tormenta, assim. Eu gosto muito de ver isso num cenário brasileiro, quando eu vejo cenários gringos, às vezes, patinando um pouco pra fazer essas perspectivas diferentes. Tem vezes que eles tentam, mas sei lá, não, realmente fica... Como se eles patinam um pouco, não fica natural, fica esquisito. Fica forçado, né? Fica meio forçado, E o público deles, em geral, acaba tendo já essa perspectiva de que é desse jeito e ponto, né? Então, fica mais limitante para eles produzirem também algo, né? Sim. A Arton sempre foi algo mais aberto, você vê a diversidade que você tem, os povos, as regiões, né? Então você... Quando o pessoal que escreve fala, Arton é um mundo coxa de retalhos. Então, cara, o céu é o limite. Eu acho isso incrível, sinceramente. Acho muito legal o jeito que Arton foi concebida e tá aí até hoje. É bem maneiro mesmo. Mas voltando a falar sobre o livro, Kali, tem alguma coisa no livro que é inspirado em personagens que você fez e jogou, ou em alguma sessão que você participou? Tem alguma coisinha assim? Pô, essa é uma pergunta que eu ainda não tinha ouvido. Adorei. Um pouquinho, porque eu já joguei com Clérigo de Nimbe. Todo mundo já jogou. Quem nunca, né? Então, os poderes que eu escolhi, assim, pra hit, alguns foram um pouco inspirados nessa Clériga de Nimbe com quem eu já tinha jogado. Mas eu tentei fazer uma coisa um pouco diferente do que eu normalmente faço, e quando eu tô jogando, porque, na verdade, assim, a Eri, que é essa Goblin guerreira, ela é muito eu jogando, assim, chega minha vez, né, no combate, eu bato. E o que tu faz no próximo turno, eu bato de novo. Só pra frente, né? Exatamente. Eu tenho tentado, no último ano, moldar um pouco e jogar mais com classes que vão um pouco mais pra suporte. Tenho gostado bastante. Me fez muito bem tentar ter um pouco essa mudança. Mas acaba indo meio por aí, assim, tipo, escolhas de coisas pra hit e um pouquinho da personalidade deles, assim. Vai ter personalidade de personagens com os quais eu joguei sempre, porque eu gosto de falar que eu dividi eu mesma em, tipo, várias, e daí cada personagem de Dado Selvagem tem um pedaço de mim, mas no zoom, sabe? Tipo, super exagerado. Não que eles sejam todos super exagerados, apesar de serem um pouquinho, mas é de pegar alguma característica minha e amplificar, assim, e ser definidora daquele personagem. Porque é um jeito daí mais confortável também de escrever, né? Tipo, eu sei sim. como iria por aqui, porque eu conheço essa emoção ou esse lado. Então, eles acabam tendo em comum com personagens que eu já fiz, sim. E é legal
em Dado Selvagem, poder ver o lado mais brilhante e colorido da Callie, né? Porque, como ela mesmo disse, ela só escrevia horror e coisas trevosas e tal. Sim. É só Alan Wake pra cima, né? Não tem um joguinho fofinho, é só... Pô, é só eu adoro Cult of the Lamb. Pronto, perfeito. Olha só, tudo bem. É fofinho. Muito fofo, muito... Porém... Só porque é satanista? Poxa. Não é satanista. Não é. É um culto à cabra. Só isso. Podemos resumir dessa forma, pra não dar nomes como Sete Pele e afins. Sete Pele é muito engraçado. Callie, fala pra gente. Como é que foi trabalhar com o público infanto-juvenil e ter essa responsabilidade toda de atingir as pessoas numa idade tão decisiva assim? Então, como eu comentei, eu sou licenciada em letras, né, em inglês, e eu passei 12 anos dando aula. Então, eu dava aula para um público majoritariamente de 8 a 17 anos. Eu dei bastante aula para adultos também. E passei um tempinho dando aula para crianças, tipo, de 6 e 7 anos, apesar de não ser tanto dentro do que eu gosto, assim. Mas de 8 a 17 foram muitos anos dando aula. Então eu tentei bastante usar dessa experiência para trazer para o livro tanto um ritmo que eu sentisse adequado, né? Um ritmo, como eu comentei, um pouco mais tocado, assim, principalmente de início. Essa coisa de tentar puxar o leitor, né? E já colocar, assim, momentos de impacto mais emocional relativamente cedo também no livro. E a questão de temática, para mim, foi bem encontrar um equilíbrio entre as coisas que são importantes para mim e o como falar isso para um público mais jovem. Felizmente, né, o pessoal da Jambô foi muito tranquilo em relação a, tipo, o que eu queria de trabalhar de temáticas. Então, o livro lida com trauma, lida com isolamento, lida com fazer merda com os nossos amigos, lida com preconceito, lida com, tipo, ser babaca e ter que se arrepender e ter que aprender. E foi muito tranquilo, assim, né? A Jambô me deu, real, muita liberdade. E a questão era sempre pensar, como tu vai falar disso? Como tu vai falar de luto para uma criança? Mas a gente tem que sempre não subestimar a criança, porque tem muita criança que passa por luto. Tem muita criança que vai perder um ente querido. No mínimo, às vezes, um bichinho querido. Então, não são temas completamente alheios ao que essas crianças podem viver e muitas vezes vivem, né? Quem é que nunca errou com um amigo? Quem é que nunca se afastou de uma amizade e depois se arrependeu disso? Quem é que nunca acabou tratando alguém mal sem conhecer? Quem é que nunca não fez alguma coisa que tinha que fazer em casa de tarefa porque pensou, sei lá, minha mãe faz, meu pai faz, e depois foi crescendo e entendendo que, não é bem assim, né? Essas pessoas fazem já várias coisas nas suas vidas. Então, para mim foi muito trazer tudo isso com alguma leveza, né? Com muito trocadilho, com piadinha, com toda uma parte mais divertida, com cenas de luta, né? Bem, que acho que são muito esperadas de um romance de tormenta, mas sem deixar de lado o peso emocional, assim, que tudo isso pode ter. Porque eu sinto que trabalho bem, mais especificamente, personagem. Como eu comentei, eu nunca tinha escrito um romance, nunca tinha escrito algo tão longo. Mas quando chegam pra ti e dizem, vamos escrever Dado Selvagem, tu não diz não. Então, eu senti que ia ser bom eu me pegar exatamente nisso, em construção de personagem, fazer personagens e interações entre esses personagens que fossem ser significativas. E para isso eu precisava abordar temas que eu considero significativos para conseguir colocar esse peso ali, né? Sem deixar deprimente, mas sem tirar o peso dessas questões, assim. Então, eu tentei me basear muito em realmente pensar nos meus alunos ali de 8 a 12 anos, 13 anos, e pensar
que tipo de história eles gostavam, que tipo de história conversaria com eles e como eu conseguia conversar com eles de maneira que a gente tinha uma boa relação e dar aula era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Então, foi muito trazer esse conhecimento para lidar com as coisas que eram importantes para mim, porque eu sabia que se eu estivesse lidando com as coisas que são importantes para mim, mesmo que eu estivesse fazendo algo super leve, cheio de humor e de leveza, eu ia conseguir trazer também a importância dessas questões. Uma dúvida também, como é que foi fazer as cenas de batalha no livro infanto-juvenil? Porque muitas vezes os livros de infanto-juvenis não tem uma cena de combate, sabe? Um combate em si. Tem a diversidade e tudo mais, mas a cena de combate, como é que foi fazer isso para um público infanto-juvenil? Pois, eu acho cena de combate relativamente importante quando a gente tá lidando com um cenário de RPG, né? Eu acho que nem todo RPG tem combate, definitivamente, mas Tormenta tem. É. E é importante. Então, eu acho que pra mim, seria importante ter essas cenas de combate, porque são onde várias das habilidades dos personagens podem brilhar. E aí, eu pensei, ok, como fazer isso? E a minha ideia foi fazer algo que funciona pra mim também, enquanto alguém que estava escrevendo algo mais longo, batalhas que ficassem progressivamente mais complexas. Então, a primeiríssima batalha do livro, ela é muito curta e ela é contra, spoilers, uma ovelha. Olha o Cult of the Lamb aí. Não é? Então, a gente tem essa ovelha maluca e a gente tem uma batalha com, né, Theo e Hit versus ovelha. E é super curtinho pra dar esse gostinho, pra gente começar a entender como é que a Hit luta, como é que usa o dado, né? E introduzindo aos poucos. E daí a segunda batalha, ela já tem mais personagens e ela tem muito mais inimigos, mas eles ainda são inimigos que a ideia é o dano ser mais não letal, né? Ainda tem um pouco essa questão. Até que a gente vai para uma terceira batalha, que foi daí também bem mais complexa de escrever. Eu escrevi ela inteira, tipo, quase 5.000 palavras, deletei tudo, comecei do zero, porque não tava funcionando. Caramba! E aí consegui fazer ela funcionar melhor. É uma batalha mais complexa, uma batalha daí com muito mais risco também, uma batalha mais pegada mesmo. Aquela coisa, tipo, acabou o aquecimento, agora a gente tá lutando de verdade. Pra culminar em uma última batalha, mais tudo ou nada. Então, o que eu tentei fazer foi isso, foi construir com o leitor, assim, esse letramento de, esse mundo aqui tem lutas, tem batalhas. Isso é uma coisa integral e que vai acontecer. Mas ela vai começar acontecendo de um jeito que a gente consegue acompanhar tranquilo e vai ficando mais complexa aos poucos. Porque se a pessoa não joga RPG, né, não manja tanto, ela vai conseguir entender lendo. Interessante dessa escrita, é porque você fez a ficha de personagens, né? Você criou uma aventura, você mestrou para você mesmo em primeiro lugar, você mestrou para outros jogadores de RPG e mestrou para pessoas que nunca viram RPG. Então, é um trabalho mais árduo, né? E é bem interessante você ter que... São várias perspectivas que você tem que estar observando se, aqui o pessoal está acompanhando bem, aqui eu tenho a parte de luta, que quem já conhece o sistema, e tem os meus personagens que têm a profundidade, que têm as fichas dele, que têm as suas questões morais. Então, é um mestre 3D, né? Você está aí olhando para várias dimensões para poder trabalhar isso, né? E você pretende continuar fazendo material para RPG, com Arton e aventuras, ou qual é a sua pegada? Ou vai pro Alan Wake e vai pro Cult of the Lamb mesmo? Olha, eu gosto bastante de mestrar. E assim, eu gosto de Alan Wake, mas tipo, uma das coisas que eu mais gosto de mestrar é o Tales from the Loop. Não só porque eu traduzi, mas porque é um sistema super levinho também, muito gostosinho pra quem nunca jogou. Essa vibe bem high school americana, né? Que acho que a gente acaba conhecendo bastante pela cultura pop. Então, eu gosto bastante das coisas mais levinhas.
Eu, porém, tendo a ter um pouquinho de vergonha de, tipo, expor uma aventura, uma coisa assim que eu crio. Porque eu também, normalmente, quando eu tô mestrando, crio muita coisa na hora. Tanto que eu gosto muito de one-shots. Que aí tu pode inventar bastante coisa. Mas é uma coisa que eu tenho trabalhado um pouco, sim, e começado a escrever mais, assim, no sentido de aventuras e tentar organizar essas coisas, porque é muito legal sentir, assim, tipo, concretizar, né, uma ideia, uma aventura e ter ela bonitinha, assim. Eu tava... Enfim, tô com uma aqui que eu tô querendo, de repente, em algum momento, dar aquela mandada pro Trevisan. Ótimo, ó, primeira mão aí, ó. Opa, eu gosto do Breaking News. Pior que eu falo isso pro Trevisan e você me fala, meu, só manda. E eu fico tipo, não, deixa eu dar mais uma afinadinha uma polidinha aqui, né? Não, mais um pouquinho. Deixa eu jogar de novo, fazer mais um playtest. Mas é uma coisa que me interessa bastante, sim. Até por eu também trabalhar com game design de jogo digital, né? Foi uma coisa que eu comecei trabalhando mais com narrativa. Aos poucos eu fui indo também pra design. E aí tu vai somando esses conhecimentos, assim. Mas são coisas que eu preciso, às vezes, respirar fundo e confiar, assim. Não, tem que botar no mundo, né? Claro. Será que tem risco da gente ver o videogame de Dado Selvagem? É exatamente onde abordar. Olha, imagina uma aventura de Dado Selvagem. Não, imagina o jogo. Putz, cara, é muito maneiro. Você chegar ali e ver todo o mundo de Arkham, assim, né? Gente, adoraria. Nossa, adoraria muito. Então nós temos que esperar da Kali aventuras de Arkham, novas adaptações ou novas histórias e romances em Arkham e um jogo de Arkham. Então o Kali tá profetizando aqui de que se vier na frente, sabe que foi anunciado aqui que Kali tem todos esses projetos pra Arkham e pros fãs, né? Os dragões estão montando a minha agenda dos próximos anos. Nossa, adoraria muito. Eu gostaria muito de escrever uma sequência para Dado Selvagem. Opa, é uma coisa aí, ó. Que adoraria fazer, vamos ver. A gente tem que pedir pra Jambô fazer a campanha. Mas é uma coisa que eu gostaria bastante, sim, de seguir fazendo histórias em Arkham, definitivamente. Pô, uma continuação de Dado Selvagem seria muito legal. Até porque Dado Selvagem, eu consigo enxergar como se fosse... Assim, o Dado Selvagem aparece e causa... Parece um filme da Sessão da Tarde, sabe? O Dado Selvagem aparece em algum lugar e cai na mão de alguém e a pessoa tem que lidar com todo o caos. A confusão, né? E a confusão que vai gerar. Então, assim, não é difícil fazer continuações. Dá pra fazer Dado Selvagem pra sempre. Essa galerinha do barulho vai ter essa vida virada de cabeça pra baixo. Hoje, na Sessão da Tarde. Então, assim, se tiver continuações, eu vou gostar bastante. Quanto mais Dado Selvagem, pra mim, melhor. Já conhece de cor, né? Conheço, cara. Pior que conheço. Charlie, a gente vai indo pro último bloco. Poxa. Mas assim, vamos fazer umas últimas perguntas e tentar uma promessa maluca aqui. Aí, ó. Falei. Só que pra essa se concretizar, vou precisar da sua ajuda. Vamos ver. Essa pergunta aqui, eu acho que você também já deve ter respondido bastante. Mas como você vê a relação de literatura e RPG? Cara, eu gosto muito das duas coisas, né? E eu acho que o RPG, ele tem um potencial incrível de trazer pessoas pra literatura. Eu lembro de uma vez que o Christopher Castanmeth, que é autor da Bandeira da Arara e do Elefante, ou do Elefante da Arara, ele comentou que Persona 5 era um grande golpe, que tu ia achando que ia jogar um jogo, e aí tu lia 500 mil palavras. Então, ele... faz sentido. Tem toda a razão, né? E eu acho que a gente tem essa potencialidade, assim, com RPG também. Porque quando tu lê um livro de RPG, mesmo que a escrita, né, de um livro
básico, ela não seja uma escrita tão literária, porque ela tem muita parte didática, ela explica regras, ela tem quase um livro técnico às vezes, né? Então, beleza, não é exatamente literatura, mas a gente tem sim muitos momentos mais literários, seja num momentinho que entra um parágrafo que é uma historinha sobre aquele lugar, seja quando tem uma coisinha escrita pelo mestre Luriel ali no cantinho para dar um saborzinho diferente, né, e melhorar a imersão. Seja, às vezes, numa descrição de um espaço, né, que vai ter um quê um pouquinho mais literário para mostrar melhor as cores daquele lugar. Então eu acho que a gente tem alguma intersecção já a partir daí. E no fim, as duas coisas, tanto a literatura quanto o RPG, são sobre contar história. Só que o RPG faz a gente contar a história junto com as outras pessoas. Então eu sinto que tem essa intersecção, tem essas diferenças de que a literatura, né, tu vai ler, muitas vezes é um processo mais solitário. Mesmo se tu tem um grupo de leitura, tu vai ler solitariamente, depois vai conversar a respeito. E o RPG é o contrário disso, é criar a história já colaborando, já conversando, né, já fazendo isso em conjunto, mas não deixa de ser sobre criar histórias e conhecer histórias. Tipo, galera que tá ouvindo os live plays e ouve sessões de 4 horas, vai me dizer que isso é tão diferente assim de um audiobook? Não é, não. Isso é verdade. Né? Então eu sinto que tem uma intersecção muito grande, assim, nessa questão de que a gente tá lidando com narrativas e com histórias. São focos diferentes, beleza, mas acho que tem, sim, esse ponto comum. E o RPG, ele pode trazer muita gente pra literatura, porque tu vai ler... vou jogar Tormenta aqui, descobri Tormenta, tô jogando com os amigos, e daí daqui a pouco tu descobre, mas tem a trilogia lá do Lionel, de repente eu vou ler a trilogia, tem daí os livros da Karen, daí vem a Flecha de Fogo, daí daqui a pouco tem mais uma galera escrevendo, ou mesmo, né, pegando tipo Ordem Paranormal, que galera vê, assiste as lives, e daí sai os quadrinhos, sabe? Tipo... traz as pessoas para a literatura definitivamente. E, enfim, tô usando esses exemplos, mas a gente tem romances de D&D também, né? A gente tem muita possibilidade nesses mundos, assim. Então eu sinto que... E um pouco vice-versa, né? Porque se a gente pensar em 3D&T, o que não dá pra fazer tirando de anime em 3D&T? É verdade, muita coisa. Então acho que existe um link muito forte, sim, entre essas coisas. E alguma dica pra quem quer adaptar suas próprias aventuras de RPG para livros? Você tem algo para ajudar essa galera? Que às vezes a pessoa fica com medo, né? Exatamente disso, né? Como você falou, às vezes é uma perspectiva diferente. E o pessoal que escuta a gente, né? Nossos invasores de Covil, eles curtem essas dicas, assim, sobre literatura. Tem bastante gente que escreve e ouve a gente aqui. Aí é sempre legal realmente trazer uma dica. Então, eu acho que uma coisa legal de pensar tem que ler muito pra escrever. E é legal ler coisas que não sejam só dos gêneros que a gente quer escrever. Então eu sinto que, às vezes, quando a gente vai fazer a escrita baseada em RPG, mas, né, tu quer fazer uma escrita literária, a gente pode cair muito nessa coisa de uma descrição muito longa do mundo. Porque quando a gente tá jogando RPG, a gente cria, né, ou a gente é imerso em um mundo, e isso é, em geral, muito rico. Mas nem sempre na literatura a gente precisa ter essa descrição toda por extenso, digamos assim. Né? Às vezes cuidar com o que a gente está colocando na página e pensar será que tudo que eu tô colocando aqui realmente é necessário para a história? E eu acho que principalmente capitalizar na questão de tu ter a escrita de RPG vir muito de a gente ter personagens, né? Então, às vezes, tu tem uma mesa e aí a galera tem uma aventura muito legal, tu pensa, nossa, isso dava um conto ou isso dava um romance. Não apagar essas personalidades que transformam as coisas que estão acontecendo na mesa em algo tão único e tão especial. Capitalizar em cima das personalidades diferentes, das classes diferentes, do que torna cada jogador, né, e cada personagem muito único e especial para garantir que tu vai ter esse carisma, basicamente, que é o que faz a gente rir na mesa, que é o que faz a gente chorar na mesa, que é o que faz a gente vibrar quando tira um 20. Tem que estar colocado ali, sabe? Tipo,
dar um destaque para essas personalidades, não se perder tanto no mundo e acabar esquecendo de personagens. Porque, assim, ninguém aqui é o Tolkien. O Tolkien fez isso. E é por isso que eu, por exemplo, sou mais fã dos filmes do que dos livros. Não do Hobbit, tá? Eu amo o livro do Hobbit. Eu também gosto muito do Hobbit. Mas a gente sabe que a galera precisou literalmente criar diálogos pros filmes do Senhor dos Anéis, porque não tinha muito nos livros e muito do que tinha era ruim. Era mal escrito, não era o foco dele, ele tava fazendo o foco no mundo. E assim, antes que alguém venha me xingar que eu tô falando que é ruim, leiam eles apresentando qualquer personagem, porque é sempre aquela pira do fulano, filho de Beltrano, que neto de Ciclano, que foi o rei do 15 gerações, tipo... Tem hora que parece a Bíblia. Um dia viu na árvore e pegou uma maçã, e essa maçã caiu no pé de fulano, e aí vai embora. Então assim, isso é uma coisa que, claro, o Tolkien é Tolkien. Ele criou muito do que a gente coloca hoje como padrão de fantasia. Ele pôde fazer isso, mas a gente não é o Tolkien. Então, capitalizar em personagem e não tanto no mundo, eu acho que seria a minha dica, assim. E ler e assistir coisas que não sejam só do gênero que a gente tá escrevendo, pra conseguir trazer algo de diferente. Conseguir trazer algo de, tipo, um brilho nosso, sabe? Pra aquilo que a gente tá escrevendo. Tipo, eu não quero que as pessoas leiam o meu livro e pensem, é que nem um livro do Leonel, ou é que nem um livro do Lucas Borne, ou é que nem um livro da Karen. Eu quero que as pessoas leiam o meu livro e pensem, é um livro da Kali. Então, isso é uma coisa que é legal de trabalhar, e a gente só consegue trabalhar isso se a gente tiver influências diferentes das que estão trabalhando com o que a gente tá trabalhando também. Ai, que maneiro. Ó, dicas preciosas aqui em primeira mão com a Kali. E interessante disso é porque o processo inverso sempre é feito, né? Traz esse material de filme ou de livros para RPG, e um dos pioneiros para fazer essa inversão, né, foi o pessoal do Critical, né, que pegaram um RPG e transformaram numa animação e fez um grande sucesso, né, e apresentou para muita gente o que é o RPG, né. Então, eu só acho que o problema é que tem muita gente que acha que, tipo assim, que vai jogar RPG e tem que ser ele igual o Critical Role. Sim. Com aquela produção gigante. Não é assim que a banda toca, né? Claro, mas tirando assim, isso, sim, foi legal. Você permeabilizar todos os cenários, né? Quem gosta da literatura, ele pode estar consumindo ali um produto e depois ele fala, mas RPG, o que é isso? E aí ele tá entrando no cenário, conhecendo o mundo, né? É interessante. Então, Kali, vou te perguntar, você está pronta pra entrar no quadro Promessa Maluca desse episódio? Ai, meu Deus! Ai, meu nimbe! E rufem os tambores, né? É o seguinte, há bastante tempo a gente teve um episódio com a galera do RPG Portugal. E eu sugeri de mestrar uma aventura pra eles. E eu escolhi Dado Selvagem, porque ia ser fácil pra mim pra caramba. E a gente queria fazer a aventura com a galera de Portugal e fazer um episódio todo dramatizado, cheio de coisinhas, né? Pro Ricardo brincar e se divertir fazendo edição. E depois disso, eu conheci um podcast chamado Dados à Portuguesa, que é uma galera de Portugal que tem um podcast com as sessões deles. E eu gostei bastante. Inclusive, vai ter um episódio com eles que vai sair provavelmente depois desse daqui. Mas, conclusão, eu convidei o pessoal do Dados da Portuguesa pra fazer pra jogar o Dado Selvagem, pra ser o último episódio do ano. Eu queria saber se você faria a voz da Hit pra esse episódio. Meu Deus, que honra! Que amor! Sim! Yes, vamos! É promessa, hein? Tá prometido. Tá salvo na internet e agora tá pra sempre aí. Podem cobrar. Então tá beleza, então tá ótimo. Então, já temos uma hit. Yes! Adorei. Kali, muito obrigado, tá? Por ter topado bater esse papo com a gente. Eu gostaria, por mim, eu ficaria conversando aqui por muito mais tempo, mas infelizmente a questão do tempo é um pouco limitada. Mas eu queria que você pegasse esse espaço agora e que você
divulgasse agora tudo que você tem pra divulgar. Me fala os links que eu vou ter que pôr depois. Esse espaço é seu, cara. Faz o seu jabá. Antes de jabás, eu só queria agradecer muito vocês pelo convite. Adorei conversar com vocês. Muito, muito, muito. Eu gosto de falar, né? Como deu pra perceber. Vocês são muito queridos, me deixaram super confortável. Adorei demais estar aqui. E assim, meu jabá primário gente, leiam Dado Selvagem. Eu sou suspeita, eu sei, mas o livro tá super bonito. A capa é linda, da Pamela e da Patrícia Fuca. É muito fofo e é super temático, porque elas são irmãs e tem toda uma questão com, né, o Theo e a irmã dele no livro, então tá uma graça e tá temático, tá lindo, eu amo essa capa. Mas leiam Dado Selvagem. E eu e a Vitória, a Vitória fez a revisão do Dado Selvagem. A gente dá um curso de escrita para RPG, que vai ter uma edição em novembro. Então, quem tiver interesse, a gente vai ter esse curso. E eu também faço mentoria de escrita, então se alguém tiver interesse, faço leitura crítica também. Caso, né, o pessoal que escreve queira ter aí um olhar meu no seu texto, só chamar. Eu sou Kali de Los Santos, tudo junto em todas as redes. É muito tranquilo de me achar. Fica tranquilo que todos os links vão estar na descrição do episódio. Pode ficar tranquila quanto a isso. Então, mas é muito de boas me achar, porque eu sou Kali de Los Santos por tudo. Acho que é este meu jabá, galera. Então, é isso. Esse foi mais um episódio do Covil do Dragão. Eu espero que vocês prestem atenção no final agora, porque é um serviço de utilidade pública. Se eu fosse vocês, compartilhava esse episódio com um amigo, seguir o Covil do Dragão nas redes sociais, porque se vocês não fizerem isso, eu não me responsabilizo por ele. Vocês sabem que no Covil o Dragão Maldição está rondando por aqui, e vocês sabem o que ele faz, as pragas que ele roga, para quem não ouve e compartilha o episódio. Então, por via das dúvidas, é melhor vocês compartilharem, que o dia que eu não compartilhei, a minha gata fez xixi na minha cama. Então, fiquem aí com o Dragão Maldição. E, Kali, muito obrigado mesmo por ter topado participar. E vamos dar tchau pros nossos amigos ouvintes e invasores de Covil. Tchau, pessoal! Até a próxima! Tchau, pessoal. Tchau, tchau! Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é o meu lugar. Sentiram saudade de mim? Eu espero que não. Estou de volta aqui, o Dragão Maldição, que aprendeu a rimar. Olha só, vamos ver no que vai dar. Você, seu aventureiro safado que invadiu o Covil sem ser chamado, você vai receber a maldição, porque o dragão tá aqui pra te ver, seu safadinho, seu biltre. Você, essa semana que não compartilhar, que não seguir. Você conhece a rede social? Conhece? Já ouviu falar de Instagram? Já ouviu falar de Blue Sky, Threads? Já ouviu falar do falecido Twitter, que descansa em paz? Não ouviu falar? Então você deveria ter ouvido falar. Se você tá ouvindo isso aqui, você já conhece. Não mente pra mim! Não mente pra mim! Você que não seguir @CovilDuDragão, você tá ferrado. Você vai se ver na minha mão. Você vai desenvolver a gripe do dragão. E a gripe do dragão. E a gripe do dragão, ela pega você de montão. O seu cachorro vai cagar na sua mesa. O gato vai mijar na sua cama. Olha, o Ed falou. O famigerado dragão negro falou. Gato sabe mijar na cama. Você não vai querer isso. Você sabe muito bem como evitar. Você tem que seguir lá na arrobinha que eu acabei de falar. Você lembra? Vou te lembrar. Covil do Dragão. Não se esqueça. Você também tem que compartilhar. Aventureiro, chega aqui comigo. Você tem algum aliado, com certeza. Na sua vida. Na sua vida miserável, você tem algum aliado. Então, compartilha com esse aliado. Manda ele ouvir. Convence ele de ouvir. Você tem a obrigação. Senão você vai dormir e acordar com toxicola. Tô avisando. Toxicola vai te pegar se você não convencer um aliado seu de ouvir. Você também pode tentar fazer mais difícil ainda. Você, devoto de Valcária, pode tentar o desafio de convencer um inimigo seu a ouvir o Covil do Dragão. Se você
devoto de Valkyria, não tentar uma coisa dessa, você vai tropeçar na calçada, na frente do crush. Que mico você vai pagar? Você vai comprar uvas azedas. Não vai salvar uma. Não vai salvar uma. Você que precisa dormir a noite inteira, ter um bom descanso, nessa noite você vai ter uma caganeira. Uma caganeira, ninguém merece uma caganeira. Mas você merece, se não compartilhar o Covil, se não curtir as postagens, se não fizer seus aliados ouvirem. Você, aventureiro safado, ladrão de tesouros, eu tô de olho em você. O dragão aleatório mandou avisar. A maldição personalizada. Seus dados essa semana só vão tirar um. Você vai precisar do 20? Sinto muito, você vai tirar 1. Você vai precisar tirar 5 ou mais pra passar? Você vai tirar 1. Porque você merece. Você só vai se salvar disso se compartilhar esse episódio que dá um trabalho danado pra fazer. Ouça-me bem. Guarde e confie que eu vou voltar. Oi, gente. Tchau. Oi. Oi não, tchau. Oi. Este podcast foi editado por Ricardo Silva.